está no Papo com as Patrícias e hoje o nosso papo é sobre segurança. O que segurança tem a ver com brincadeira? Tem tudo a ver com brincadeira e a gente vai falar como é que a gente mostra para os nossos filhos com a brincadeira informações importantes sobre segurança e como é que a gente consegue brincar com segurança também com eles, tá bom? Bom, esse nosso papo veio a partir do comentário do Paulo aqui no vídeo do YouTube. Então assim, tá vendo? A gente vê os comentários sim, a gente faz vídeo em cima dos comentários de vocês, então já se prepara para comentar. Mas aproveita que você tá aí se preparando e também curte o canal, ajuda muito a gente quando você curte o canal, quando você assina o canal, quando você curte o vídeo e quando você aciona o sininho, porque a gente tem vídeo novo toda semana, assim você não perde nada, tá bom? Mas vamos falar de segurança então. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte, sabe aquele papo que talvez vocês tenham escutado da sua avó de criança não tem noção do perigo? Pois é, ela tá certíssima. Criança não tem noção do perigo. E isso não é porque ela não quer ou porque ela não tem noção. É porque realmente o cérebro dela ainda não tem maturidade suficiente, ainda não está desenvolvido o suficiente para fazer todas as conexões possíveis para que ela consiga olhar uma situação, compreender a situação, prever um possível perigo, atentar para as consequências e saber resolver tudo isso. Gente, isso é muito complexo, são pensamentos muito complexos que a criança vai adquirindo ao longo de toda a infância. Toda a infância, ou seja, até os 12 anos. Só depois, quando a gente começa a entrar na adolescência, é que esse raciocínio todo que eu falei fica mais claro e a gente consegue ter mais noção do que é perigoso e do que não é, do que é seguro e do que não é, e principalmente das consequências das decisões que a gente toma em cima de uma situação que pode ser perigosa ou não. Então a primeira coisa a saber é, criança não tem noção de perigo mesmo e ela não vai ter. Ela vai adquirindo isso conforme o cérebro dela ganha maturidade. Então não dá, gente, para você jogar para cima do seu filho a responsabilidade sobre a segurança dela. Não é responsabilidade das crianças sobre a sua própria segurança. Isso é responsabilidade de nós, dos adultos. É nossa responsabilidade a segurança das crianças, a segurança dos nossos filhos. Beleza? Então essa é a primeira coisa, a responsabilidade é nossa. Então não adianta você ficar brigando porque a criança pulou de onde não devia, brigando porque colocou o dedo onde não devia, brigando porque colocou alguma coisa estranha na boca. Não adianta brigar, não adianta você ficar nervoso com a situação. Você só passa para a criança uma responsabilidade que não é dela. O que a gente precisa, então, primeiro é entender, sim, criança não tem noção do perigo. Como sempre eu tenho a nossa colinha, né? Então vamos lá. Já que a nossa responsabilidade passar essa questão de segurança, então vamos lá. A gente consegue sim ir trabalhando as questões de segurança com as crianças. Quando elas são bebês, bem pequenos, gente, não tem jeito. Bebê não tem a menor noção de segurança e ele não vai ter, ele não vai compreender isso. Então sim, quando a gente está falando de bebê, a gente precisa estar atento o tempo inteiro. Não dá para deixar o bebê sozinho, não dá para deixar o bebê brincando sozinho, não tem jeito. A gente precisa estar o tempo todo com ele. Precisa ficar em cima o tempo todo? Não. Mas a gente tem que estar o tempo todo, aonde ele estiver, do lado dele, garantindo a segurança nos momentos em que ele está ativo, nos momentos em que ele está acordado, ok? Com o passar do tempo, as crianças vão desenvolvendo pequenas noções de segurança. Pequenas noções do que é o perigo. Por exemplo, cair no chão. Ela vai entender que cair no chão machuca. Então ela vai aprender com a experiência, guarda bem o que eu tô falando, que aquela situação pode ser insegura porque ela pode cair e ela pode se machucar. Ela vai aprender que não adianta ela colocar a mão dentro da boca de um cachorro, por exemplo, que ela não conhece, que ela vai tomar uma mordida, ela pode tomar uma mordida. E isso ela vai entendendo conforme ela vai crescendo e conforme ela vai desenvolvendo a maturidade do cérebro, tá? Então a noção vai sendo adquirida aos poucos e sempre, e aí lembra do que eu falei,
da experiência, sempre de acordo com aquilo que ela vive no dia a dia dela. As experiências são os principais motores da gente entender como é que é a vida e da gente resolver os problemas que a vida nos apresenta, inclusive problemas relacionados com segurança, com perigo. Então, através da experiência do dia a dia, é que a criança vai percebendo o que é mais perigoso, o que é inseguro, o que não dá para fazer. O que isso significa? Significa que a gente tem sim que permitir que as crianças tenham momentos de, vou deixar isso bem entre aspas, tá? De insegurança. O que eu quero dizer com isso? Não é para você promover um momento de perigo, um momento de insegurança do seu filho. É simplesmente você entender que não dá para você colocar o seu filho numa bolha. De novo, eu tô falando isso para crianças um pouco mais velhas, tá? Não para bebês. Mas quando ela já tem 2 anos, 3 anos, já adquire mais autonomia, já anda, já consegue se movimentar, já tem realmente mais autonomia para brincar, para fazer outras atividades, a gente não pode imaginar que a gente vai sempre estar ali presente para protegê-los de todo e qualquer momento de perigo que possa acontecer. Não dá para colocar o nosso filho numa bolha. Então a gente precisa sim permitir que ele mesmo perceba situações em que ele pode estar mais inseguro, em que aquela brincadeira talvez possa machucar, talvez ele possa cair correndo, talvez ele possa machucar a mão quando ele estiver subindo num brinquedo, ou dar aquela raspada na perna quando estiver escorregando de um escorregador. Pois é, a gente tem que... Ou entrar areia, outra que eu lembrei, entrar areia no olho, isso acontece também quando a gente tá brincando com areia e joga areia e a areia por acaso entra no olho ou entra na boca e é uma sensação ruim. Essas experiências, a gente tem sim que permitir que os nossos filhos percebam, que os nossos filhos vivenciem, para que eles possam entender as consequências e para que eles possam aprender a resolver aquela situação. Caiu? Machucou? O que ele vai fazer? Ele vai chorar? Ele vai pedir ajuda? O que ele vai fazer? Você precisa estar ali para ajudá-lo a entender o que aconteceu e resolver aquela situação quando ela aparecer, naquele momento e em outros momentos. Sempre que possível, você vai estar lá do lado dele, apoiando. Então, foi brincar num parquinho? Não precisa ter medo do brinquedo do parquinho, especialmente se você sabe que aquele parquinho foi feito para crianças da idade do seu filho. Então, o parquinho deveria ser um lugar, um ambiente seguro para brincar. Então você pode permitir que seu filho brinque nos brinquedos do parquinho sem você estar interferindo o tempo todo, sem você estar em cima dele o tempo todo. Mas você também tem que estar presente. Você não pode simplesmente abandonar. Você tem que estar ali para que seu filho perceba que você está ali, então ele se sinta seguro, para ele se arriscar um pouco mais e para que também ele saiba que se acontecer alguma coisa, ele pode te chamar e você vai ajudá-lo a resolver a situação que tenha acontecido. Ok? Então a gente já falou de algumas coisas a respeito de segurança. Primeiro, segurança dos bebês o tempo inteiro. Segundo, a criança não tem noção da segurança mesmo e a responsabilidade é nossa. Terceiro, a gente tem que entender que conforme a criança vai crescendo, a gente precisa permitir que ela passe por situações em que ela mesma vai ter que compreender, entender e resolver as suas próprias questões de segurança ou de perigo. O Paulo tinha me perguntado como é que a gente consegue, com a brincadeira, falar com as crianças e mostrar para as crianças essa noção de segurança e até mostrar para eles materiais que eles possam mexer e explorar e que sejam seguros e materiais que não sejam tão seguros para que a criança possa explorar. Então vamos lá. A brincadeira sim ajuda muito nas questões de segurança. Para a gente poder mostrar essas questões de segurança para os nossos filhos e eles entenderem de uma forma mais fácil e mais tranquila por meio do brincar. A primeira coisa, e aí eu volto a primeira coisa, quando a gente está brincando, é a interação com o adulto. É essa interação com você que vai permitir com que você mostre para o seu filho o que é seguro e o que não é seguro no momento em que você esteja brincando. Vou dar um exemplo. Você está brincando com um bebê. Bebê, gente, quando a gente brinca com ele, a gente tem que estar totalmente presente naquela brincadeira, junto com ele, atento a tudo, tá bom?
Quando você está brincando com o seu filho, se por acaso ele vai pegar um objeto e vai colocar na boca, esse é o momento para você mostrar para ele, se aquele objeto não for um objeto legal de colocar na boca, de mostrar para ele que não, que aquele objeto a gente não vai colocar na boca e oferecer para ele um outro objeto que ele possa sim explorar e colocar na boca. Vou dar um exemplo. Você está brincando com grão. Grão não é legal de colocar na boca. Então, se seu bebê está brincando com grãos e for colocar algum grão na boca, ou na orelha, ou no nariz, você interagindo com ele vai mostrar que aquilo não é seguro, que aquilo não pode. E aí você vai dar para ele, por exemplo, uma colher de madeira, daquelas grandonas, que ele pode sim colocar na boca se ele quiser, que ele pode explorar de outro jeito que não vai ser perigoso para a saúde dele. Então é essa interação que vai fazer com que o seu filho aprenda coisas que são seguras e coisas que não são seguras. De novo, isso leva tempo. Então sim, você vai repetir várias e várias vezes, você vai mostrar para ele várias e várias vezes que aquilo não é para ser feito, que aquilo pode ser perigoso, tá bom? Conforme o seu filho vai crescendo e essa interação entre vocês vai ficando mais de uma forma de conversa mesmo, você pode mostrar por meio de brincadeiras, por exemplo, de imaginação, situações do dia a dia que podem ser perigosas. Você está brincando com bonecos, fazendo uma historinha de imaginação e de repente aquele boneco pode cair do prédio, de uma casa que vocês construíram. E daí você vai perguntar para o seu filho, e agora? O que aconteceu com ele? O que você acha que aconteceu com o boneco que caiu dessa altura? O que a gente pode fazer para resolver essa situação? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo? Ou seja, você vai trabalhando com o seu filho dentro da brincadeira da imaginação situações do dia a dia reais que podem ser perigosas e que ele vai conversar com você e vai partir dele possíveis soluções. Pode ser que ele não mostre de cara a solução para o problema, para a situação do boneco que caiu do prédio que vocês construíram. Mas a partir do momento em que ele vai dando pistas do que ele já sabe, do que ele entende sobre perigo, você vai conversando e vai complementando e vão juntos construindo soluções e vão juntos construindo a noção do que é perigoso e do que é seguro. Então, assim, a brincadeira da imaginação, quando você permite que o seu filho reproduza situações do dia a dia e aí você coloca algumas situações que podem ser mais inseguras, nessa brincadeira do dia a dia, é uma forma, por exemplo, de você mostrar através do brincar formas mais seguras ou menos inseguras que tem na nossa vida, no nosso dia a dia. Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar. Outra coisa importante. Quando a gente está brincando com o nosso filho e a gente oferece materiais para brincar, então aí a gente também vai mostrar para o nosso filho que materiais que a gente quer com os quais ele pode brincar livremente e que materiais ele vai brincar com supervisão de um adulto. Então, se você vai colocar para ele, dependendo da idade, tá? E isso vai variando conforme a idade e conforme a etapa de desenvolvimento do seu filho. Como é que você vai saber isso? Observando o seu filho. Não tem outro jeito. Então, você vai oferecer para ele materiais que sejam seguros para ele explorar enquanto ele for pequeno. Pode ser uma colher de madeira, se for um bebê, pode ser uma caixa de papelão, pode ser um brinquedo grande, pode ser materiais que você tenha na sua casa e que você saiba que são materiais seguros. Por outro lado, quando vocês forem brincar com materiais como, por exemplo, uma tesoura, alguma coisa que tenha ponta, você vai deixar claro para ele que aquele material ele vai fazer junto com você. Então, você separando materiais e dando uma diversidade de materiais para o seu filho explorar de uma forma segura, a tendência é que ele busque menos outros materiais que não sejam tão seguros. Vamos lá! Quando ele tiver muitos materiais para brincar, muitos materiais para explorar, a tendência é que ele procure menos outros materiais. Uma criança que tem muito não é uma criança que vai procurar automaticamente se livrar desses nãos, dar uma voltinha nesses nãos e talvez essa voltinha que ele faça para se livrar do não seja alguma coisa mais insegura.
Então, quanto menos não, o que eu quero dizer? Você pode ter uma casa preparada para o seu filho, uma casa preparada para crianças. A gente fala no Tempo Junto muito, no Facebook tem muito sobre isso, mas a gente também tem falado nos nossos vídeos sobre um ambiente brincante, sobre uma casa brincante, sobre você preparar a casa para que seu filho tenha liberdade de explorar essa casa. Por exemplo, na minha casa, a gente tem uma mesinha de centro. Essa mesinha de centro é de madeira, redonda e bem firme. E não tem nada em cima dela, não tem nenhum bibelô em cima dela. Então essa mesinha de centro é um lugar onde meus filhos podem ficar, sentar, explorar, sem eu ficar toda hora. Não mexe, não sobe, não coloca a mão aí. Quanto mais a gente tiver esse não mexe, não sobe, não coloca a mão aí, não puxa a cortina, não abre essa gaveta. Quanto mais nãos a gente tiver, mais a gente vai fazer com que o nosso filho tenha, de novo, que se desviar desses nãos e às vezes procurar caminhos não seguros. Então assim, procure também ter um ambiente na sua casa que seja naturalmente seguro, para que seu filho realmente possa explorar a casa. De novo, as crianças aprendem através das experiências, das explorações e das descobertas. Então é normal que ela queira explorar, é normal que ela queira abrir uma gaveta para ver o que tem ali dentro. Faça uma gaveta na altura dela com coisas que realmente ela possa mexer, olhar e depois guardar tudo de volta. Pode ser na sala? Pode. Pode ser no banheiro? Por que não? Pode ser na cozinha? Pode. Uma gaveta, um lugar onde tenham coisas onde ele possa explorar quando estiver naquele ambiente, possa explorar de forma segura. E daí fica mais difícil para ele tentar querer explorar coisas onde tem algum objeto mais inseguro, onde possa causar uma situação insegura, porque você ofereceu para ele uma situação mais segura. Gente, como eu falei, Papo com as Patrícias assim tá longo dessa vez, porque esse é realmente um assunto muito legal e um assunto muito importante na hora do brincar e quando a gente vai falar de brincar e de segurança. Então, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo um pouquinho maior, hashtag sim ou não, tudo bem, esse vídeo já me ajudou bastante, eu não preciso de mais informação, hashtag não. Então, eu tô esperando a hashtag sim ou a hashtag não. Se você tá achando que esse vídeo acabou, pera aí que não acabou. Tem duas outras coisas que eu quero deixar pra você, então eu já vou avisar que eu vou deixar aqui na descrição. Uma é um post que a gente tem no nosso blog que fala justamente sobre a segurança nos parquinhos. Como é que a gente não surta quando a gente leva as crianças para brincar, não só nos parquinhos, mas em algum lugar mais público. Como é que a gente consegue lidar com essa segurança, com essa ansiedade e com a necessidade que a gente tem de deixar os nossos filhos livres e experienciando a sua autonomia de descobrir, beleza? E a outra coisa eu também vou deixar aqui na descrição. É um link que eu achei muito legal de um site que eu estava pesquisando, um site sério, que também dá outras dicas de como a gente lida com a segurança com os nossos filhos e daí com os filhos mais velhos, quando eles já estão se aproximando do fim da infância, com 9, 10, 11, 12 anos e depois quando eles entram na adolescência, que é outro nível de segurança, de perigo que a gente tem que conversar com os nossos filhos, tá bom? Então tem esses dois links aí. Tô esperando a hashtag sim, vamos fazer mais vídeos sobre segurança, ou não precisa, já temos os vídeos suficientes, já temos informação suficiente para segurança, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!